Olá pessoal, bom dia! Hoje vamos dar continuidade ao assunto orações subordinadas substantivas. Sei que o assunto gerou muita dúvida na nossa última aula, então hoje eu trouxe um resumão para vocês que vocês entendam bem o assunto, ok? Lembrando que a matéria está lá na apostila, na página 31, beleza? Então vamos lá, vamos entender bem aí a matéria. Oração subordinada substantiva. O que você precisa saber sobre ela? Bem, gente, não tem muito mistério, ok? Aqui nós temos um esquema que vai deixar claro para vocês como classificar cada oração subordinada substantiva. Então, como o nome já diz, são orações que vão ter a função de substantivo. Vai ter a função de um substantivo. E sabemos que o substantivo ele pode ser sujeito, objeto direto, predicativo, objeto indireto, complemento nominal e aposto. Ok? Então, a oração substantiva vai ter essa mesma função. Daí os seus nomes. Ok? Então, vamos lá. Vamos começar pela função de sujeito. As orações com função de sujeito vão se chamar subjetivas. Bom? E aí, como eu vou classificar, professora, as orações subjetivas? A gente tem três situações, tá? Três estruturas. A primeira estrutura é quando eu começo a oração principal por um verbo de ligação. Ela tem que iniciar a oração, ok? Ou melhor, o verbo de ligação tem que iniciar a oração. Então, nesse caso, a minha oração subordinada será classificada como subjetiva. O segundo caso é quando eu tiver um verbo na voz passiva. Não importa se essa voz passiva é sintética ou se a voz passiva é analítica. Se a estrutura começa por um verbo na voz passiva, eu sei que a oração subordinada será subjetiva, tá bom? E no terceiro caso é quando eu tiver um verbo na terceira pessoa do singular. Ele vai ser considerado um verbo unipessoal. É o caso do convir, né, do parecer, do acontecer. Então, quando ele estiver empregado na terceira pessoa do singular ou do plural, eu também vou ter uma oração subordinada substantiva subjetiva. Ok, gente? Bem, agora vamos para o caso em que as orações terão a função de objeto direto. E aí elas vão se chamar objetivas diretas. Muito fácil. É só você olhar o verbo. Se o verbo da oração principal for um verbo transitivo direto, beleza. Você já sabe que a oração a seguir vai ter a função de objeto direto e por isso vai se chamar objetiva direta. Então, olha aqui, ó. Pensei o quê? Que você conhecesse a Bahia. Então, esse que você conhecesse a Bahia será a nossa oração subordinada, substantiva, objetiva direta. Tá bom? E no caso do predicativo? Então, aqui nós vamos ter uma oração principal formada por um sujeito e um verbo de ligação. Então, percebam. Na predicativa, a gente tem o verbo de ligação, assim como lá nas subjetivas. Só que a diferença é que na predicativa, o verbo de ligação não inicia a oração principal. Quem inicia a oração principal será um sujeito. Então, eu vou ter o sujeito, o verbo de ligação, não é isso? E logo em seguida, eu vou ter, então, a minha oração subordinada, substantiva, predicativa. Olha aqui, ó. Meu desejo era que a Bahia fosse conhecida no mundo, não é isso? Então, ó, meu desejo é o sujeito, era verbo de ligação. Então, logo em seguida, eu tenho uma oração classificada como predicativa. Ok, gente? E agora, objeto indireto, ou seja, aquelas que vão ser consideradas objeto indireto e vão se chamar objetivas indiretas. Aqui, o mistério também está no verbo. Se eu tiver um verbo transitivo e indireto na oração principal, eu já sei que a oração a seguir vai ter a função de objeto indireto. E por isso vai se chamar objetiva indireta. Olha aqui,
a Bahia precisa de que seu povo a valorize. Então, a Bahia precisa de que. Então, já sabemos que esse precisa é um verbo transitivo indireto. Por isso aqui, a função da oração subordinada é de objeto indireto e por isso vai se chamar objetiva indireta, tá bom? Agora vamos ver aquelas que têm função de complemento nominal. Olha aqui, ó. A gente vai ter a oração principal formada por um sujeito, mais um verbo e mais um complemento, tá? Ou seja, esse complemento vai ser um nome que vai precisar de um complemento nominal, tá? Ou a gente ainda vai ter um sujeito, mais o verbo de ligação, mais o predicativo, que também vai precisar de complemento nominal. Ou seja, gente, essa oração, ela vai completar o sentido de um nome, ok? Então, olha aqui, ó. Tenho esperança de que a Bahia seja valorizada culturalmente. Então, eu tenho o quê? Esperança. Esperança é o nosso nome, é o nosso substantivo. E a esperança é um substantivo que não tem sentido completo. Por isso, precisa de um complemento. Se não fosse uma oração, seria um complemento nominal. Mas como é uma oração que está completando o sentido do nome esperança, daí a gente tem uma oração subordinada, substantiva, completiva, nominal. Tá bom? E as orações que têm função de aposto? Essas são muito fáceis. Elas são chamadas de apositivas, tá? A oração principal, ela vai, de forma geral, sempre terminar com 2 pontos ou vírgula. Não é uma via de regra, mas na maioria dos casos é assim que acontece, é assim que funciona. Então, olha aqui, ó. A Bahia precisa de algo importante. 2 pontos, né? Que você acredite nela. Então, veio depois de 2 pontos, já sabemos que trata-se de uma oração subordinada, substantiva, apositiva, ok? Aqui nós temos um quadro onde eu trago exemplos para ficar ainda mais claro para vocês. Então, gente, já sabemos que as orações subordinadas, substantivas, subjetivas exercem função de sujeito. E aí aqui, ó, olha o esqueminha, lembra? Vai começar com o verbo de ligação, ou com um verbo na voz passiva, ou com o verbo na terceira pessoa do plural ou do singular, tá bom? Aqui a gente tem, ó, um verbo de ligação. Então, é possível que ela viaje outra vez. Então, aqui nós temos uma oração subordinada, substantiva, subjetiva. Agora, as orações subordinadas, substantivas, objetivas, diretas, né? Aqui está no singular, mas como eu estou falando de todas elas, por isso estou usando o plural. Então, já sabemos que exerce a função de quê? De objeto direto do verbo. Então, a dica está no verbo. Olha aqui, ó. Ele me perguntou o quê? Então, eu já sei que esse verbo é transitivo direto. Portanto, logo em seguida, nós teremos uma oração subordinada, substantiva, objetiva, direta. Agora, aquelas orações que têm função de objeto indireto, né? São aquelas orações que chamamos de substantivas, objetivas indiretas. Olha aqui, ó, necessito. Falei da dica do verbo, necessito de quê? Então, de que você viaje novamente. Então, aqui já sabemos que a oração é substantiva, objetiva e indireta, tá bom? Agora, ó, aquelas orações que vão funcionar como complemento nominal, são chamadas de substantivas completivas nominais. Olha o exemplo. Tenho medo. Olha o substantivo aqui, gente. Olha o nome que está precisando do complemento. Eu tenho medo de quê? De que ela não viaje novamente. Então, aqui essa oração está completando o sentido desse nome aqui, ó, desse substantivo. Portanto, aqui nós temos uma oração subordinada, substantiva, completiva, nominal, ok? Agora, aquela oração que vai ter função, ó, de predicativo do sujeito, tá bom? Então, vamos ver? Nós temos meu medo é que ela não viaje outra vez. Então, nesse caso, é importante observar a estrutura. Aqui nós temos um sujeito, tá vendo?
E logo em seguida eu tenho um verbo de ligação. Então, quando eu tiver um sujeito mais um verbo de ligação, já sabemos que em seguida teremos uma oração com função de predicativo. Por isso ela vai se chamar oração subordinada, substantiva, predicativa. Tá bom? E por fim, aquelas orações que exercem a função de aposto. Eu acho que essas aí vocês vão classificar com muita facilidade, né? Ou seja, geralmente elas virão depois de 2 pontos, em alguns casos depois de vírgula também, tá bom? Então olha aqui, ó. Esse era o meu receio, 2 pontos, que ela não viajasse outra vez. Então aqui eu tenho uma oração com função de aposto e por isso ela vai se chamar oração subordinada, substantiva, apositiva. Beleza, gente? Então eu acho que ficou claro para vocês. Logo em seguida, a gente vai fazer um quiz. Vou chamar vocês na nossa aula online e vamos fazer um quiz para tirarmos toda a dúvida que ainda tenha ficado, tá bom? Mas acho que vocês agora vão entender bem. Então vamos lá, vamos às nossas atividades do dia.